Eu acho que uma outra questão, e que eu vou trazer aqui meio que rapidamente, é sobre o acolhimento, né, desta área, quer dizer, o acolhimento desta jornada numa área, né, específica que, como sabemos, né, é uma seara que está povoada de reflexões dedicadas ao conhecimento, né? Nós trabalhamos com seres em formação, né? Trabalhamos com literatura, então, dedicada ao conhecimento, relativas ao humano, à natureza da experiência, a relação com os destinos do viver e suas ressonâncias na literatura, né? São coisas que nos importam. E para isso, eu quis trazer essa minha reflexão, eu vou parafrasear, né? A noção de experiência, que eu tiro da fenomenologia de Charles Peirce, né? Vou tentar fazer uma aproximação com os estudos da tragédia ou da mitologia grega que Aristóteles faz, de onde a gente extrai conceitos sobre a tragédia, né? E vou fechar com o outro mestre do insólito, que é o nosso Borges, tá? Então, vou fazer assim meio rapidinho, espero que não fique assim muito caótico, né? Mas que vocês possam pensar junto comigo, né? Porque a proposta é essa. Começo com a ideia de experiência extraída do Peirce, que significa aquilo que se força sobre nós, né? E por conseguinte ao nosso reconhecimento, né? É algo que acontece no curso das nossas vidas e nos impele a pensar. Toda a experiência nos leva a pensar, né? E inevitavelmente a aceitar, né? Palavras do Peirce e Colin Craig. Mas também não exclui o autocontrole, ou seja, a possibilidade de se exercer algum poder sobre o devido, né? E consequência dos acontecimentos, né? E então implica também escolhas, né? E buscas de correção de rotas. E então a experiência gera cognições, molda pensamentos impostos pelas disposições ou imposições para agir. De novo, Peirce falando. Mas a experiência também é força bruta dos fatos que se concretizam à nossa revelia, né? Assim, o pensamento também é impelido, né, a se movimentar na direção do encontro da realidade que não cede ao sabor dos nossos desejos e nossas fantasias. Aí, desse ponto, acho que não fica difícil da gente fazer uma ligação entre essa concepção de experiência, nesse estado experiencial que é a nossa vida, né, e a noção de destino. Porque o curso da nossa vida, afinal, é um contínuo submetido, né, aos desígnios da experiência. A aproximação com a tragédia grega, né, ela é possível porque a gente sabe que a tragédia é um laboratório do destino. E é um laboratório do destino, sobretudo, porque ela leva, né, o destino ao paroxismo. E porque ela testa, né, a condição humana ao limiar da sua resistência. Mas a tragédia, né, também é uma espécie de poesia, né? E vai atingir a completude e sua perfeição, porque imita ações humanas de caráter elevado, com vistas ao ideal da universalidade, capaz de suscitar sentimentos de terror, piedade, provocando purificação de emoções. Claro que Aristóteles continua, eu paro, né? Por quê? Eu acho que o que importa aqui é a gente se ater ao pensamento, ao tratamento poético que Aristóteles dá ao mito tradicional, né? Embora o mito não seja alterado, ele passa pela poiesis, né? A poiesis que é, né, uma transmutação poética. E aí,
E passa pela questão do mito poético e pela história, né? E aí o Aristóteles vai nos dizer: ao poeta não cabe narrar o que aconteceu simplesmente, ou rememorar o mito, mas sim compor aquilo que poderia acontecer, o que seria possível segundo os princípios da verossimilhança e das necessidades internas. Nesses termos, né, mímese, o conceito basilar da poética, é uma ação criadora, que opera sobre ações que colocam o mito em uma forma de completude que a verossimilhança libera para o campo do possível. Né? Não importa o que foi, mas o que poderia ter sido. Né? Em qualquer giro do tempo, presente, passado. Bom, isso posto, acho que 2 pontos eu queria assim, chamar a atenção nesse momento, com esses traços, né, de aproximação. O vínculo entre a noção de experiência elaborada pelo Peirce, né, e a noção de destino, ela é possível se a gente pensar, né, como a nossa vida se submete a contingências, né, e apresentando semeaduras do trágico. Por quê? É impossível negar a impotência, a nossa impotência diante da inevitabilidade. Né? E a tragédia nutre-se de ação humana para levar o inexorável para o que se. De outro lado, para se constituir na sua completude, a tragédia toma a direção do possível. Né? Desprende-se daquilo que é para aquilo que poderia ser. Né? Portanto, executando o salto da vida para a literatura. Esse salto da vida para a literatura é algo que a gente poderia estar trabalhando com muitas histórias infantis. Né? Mas, neste momento, eu penso num conto de Borges, que é conhecido certamente de todos nós, que é O Jardim dos Caminhos que se bifurcam, né? Que, como sabemos, é um pseudo-conto policial, né? E que nós vamos lendo e procurando um labirinto que nunca se torna visível, né? E aquela promessa de 2 objetos, no fim a gente chega a perceber que tanto o romance caótico, né, quanto o labirinto é apenas um labirinto no tempo. Esse conto vai apresentando para nós uma rede crescente e vertiginosa de tempos divergentes, convergentes, paralelos, né? Que abrange todas as possibilidades. Né? E o livro labiríntico vai apresentando múltiplas bifurcações, né? Vocês devem lembrar disso, que vão se desdobrando ao infinito. Esse livro, né, de desdobramento ao infinito, vai acabar remetendo a 2 outros contos de Borges. Borges também dizia que ele se misturava, né, nos contos que ele escrevia, certo? E quase que não tem citação, mas de um conto você pula para o outro. E esses 2 outros contos que eu trago aqui, a Biblioteca de Babel, né, em que você tem a biblioteca de todas as bibliotecas, que condensa infinitas possibilidades de realidade à espera de decifração, né? De serem decifradas. E o Aleph, que é o lugar de todos os lugares, ou seja, uma réplica no espaço da infinitude labiríntica do tempo. Né? Bom, Glass, num artigo que está lá na internet, ele encontra nessa obra borgiana uma antecipação da ideia de universos paralelos que se multiplicam, né? Aquela teoria da física quântica. Se a gente puser isso, né, em analogia, transpor, né, para o conto de Borges, a gente vai ver que no conto é possível estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né, e torna opções de estar e não estar, né, uma probabilidade cósmica. Bom, no extrato da narrativa, o labirinto do Chopin, não sei se é assim que fala, eu falo sempre assim, para sempre, materializa-se em um romance. Né? Romance, ou
ficcional é um ensaio sobre a vida humana. A gente já até puxou isso lá atrás. Né? E o jardim enigmático, nele, criam-se vários futuros. Isso também é uma citação que está lá no conto. Né? Diversos tempos que também proliferam e se bifurcam. Né? Citação da página 112 aí do conto. Pode-se dizer que esse conto constitui um desenho abstrato do destino de todos os destinos. Um desenho abstrato. No qual experiências chegam ao limite do inexorável, mas esse desenho recobre também, como nos ensina o sentido da experiência de Peirce, os acasos, os imprevistos, as surpresas, o inesperado, tanto prazerosos quanto dolorosos, que desenham o destino de cada um de nós, do qual temos que dar conta. Há uma passagem no conto que alude a essa condição, né? Acho que vocês devem lembrar. Refletir que todas as coisas acontecem a alguém precisamente agora. Séculos de séculos, e só nesse instante é que os fatos ocorrem. Inumeráveis homens no ar, na terra e no mar, e tudo o que realmente se passa, está se passando comigo. No curso da vida de cada um, entretanto, temos que lembrar que as encruzilhadas significam escolhas entre uma vereda e outra. Né? Cada opção vai deixando para trás vidas que teriam sido possíveis, mas não. Bom, o que eu gostaria de assinalar nesse conto do Borges? São duas façanhas que eu acho que o conto realiza. Né? Ele leva-nos a pensar em oposição ao plural de possíveis, né? Que nossa vida segue o curso das escolhas, né? Nem todas determinísticas, mas muitas irrevogáveis, né? Como ensina a experiência do Peirce. De outro lado, o destino de todos os destinos acaba por funcionar como uma metáfora da criação literária. Né? Ao explorar destinos possíveis, as narrativas literárias do presente, do passado e do futuro acabam por se constituir no livro de todos os livros, vida de todas as vidas. Ao fim e ao cabo, a obra do Borges convida o pensamento às reflexões sobre o destino, sobre a existência e seu desenrolar no tempo e espaço, ambos como descontínuos, e nos quais, sem sabermos a que se destina, a nossa existência se dá em transitoriedade, sonhando com vidas possíveis, aquelas que os romances encenam e nos mostram, e que, para o prazer ou para a dor, poderíamos ter tido e não tivemos. O jardim borgiano insinua que cada uma de nossas vidas é uma opção realizada no infinito labirinto da existência humana. Creio eu, e aposto nisso, que é a magia do conhecimento ressoando na literatura. E se a vida pulsa na obra artística, tendo em vista a enorme complexidade da mente e os segredos do seu funcionamento, parece bastante significativo ser a literatura uma forma peculiar de cognição, capaz de dilatar os poros da sensibilidade do sentido, disparar convite ao entendimento da vida e ações humanas. Nossa jornada certamente perfaz essas fronteiras com voos imaginativos e potentes reflexões. Bom trabalho para todos, né? Nessa jornada que se abre aqui e termina lá à noite. Então a gente começa essa primeira mesa aqui de debates, né, da nossa jornada de hoje. Como eu falei, aspectos do maravilhoso. A primeira apresentação é da professora Lígia Máximo Cavallari Mena, que vai falar a apresentação Entre o Maravilhoso e a Fantasia, Hibridismos em Hans Christian Andersen. Uma breve apresentação da Lígia.
professora Lígia é doutora em letras pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, onde também fez o seu projeto de pós-doutorado. É professora da Universidade Paulista, da Unip, colaboradora do canal YouTube Teoria das Fadas e membro do grupo de pesquisa Produções Culturais e Literárias para Crianças e Jovens. Por favor, Lígia, com a palavra. Bom dia a todos. Vou colocar aqui um cronômetro, porque a gente acaba falando mais, né, do que deveria, mas vocês, por favor, controlem, né, o tempo. Então, bastante feliz de estar aqui com vocês, participando tanto da organização desse evento, como também podendo falar um pouquinho aqui de Hans Christian Andersen, né, que muitos gostam, né, Paulo aqui presente, eu sei que adora, e muitos nós amamos, e tentar observar as relações, né, da fantasia em alguns contos do Andersen. Esse seria um propósito. Trago aqui a vocês algumas reflexões, alguns apontamentos iniciais, que depois vão se solidificar com maior amplitude no material que a gente vai produzir, né? Esse evento ele tem a intenção de produzir textos, né, artigos a partir dessas questões dos estudos do insólito, né? Então, vários são os estudos, né, que aproximam a fantasia do maravilhoso, né? Por extensão, os contos de fadas e mitos, né, também entram nesse escopo. Partindo desse pressuposto, né, como eu já disse, essa apresentação tem o objetivo de verificar se ou como alguns aspectos da fantasia aparecem, né, já estavam presentes em alguns contos do Hans Christian Andersen. Como o arsenal teórico, né, ou base teórica, citarei aqui o Carpentier, veja o Carpentier, nossa querida Nelly Novaes Coelho sempre presente. Aqui tem um compilado também da professora Regina Zimmermann, do Walter Friedrich, importante. A Mirane Campos Marques, que eu fui conhecer a partir de um artigo do Bruno Anselmo Matangrano, que está aqui. O próprio Bruno será minha referência, né? Ele fez um artigo bastante interessante sobre o mundo de Oz, do Bauman, Contos de Fadas Modernizado, Utopia Norte-Americana ou Alta Fantasia. E também um livro fantástico brasileiro, Insólito Literário, Romantismo ao Fantasismo, e não poderia faltar Todorov, né? Já que vamos falar de maravilhoso, né? Vale apenas dizer, antes até de começar ali com os slides, né, que para quem conhece a obra do Andersen, principalmente os contos de fadas, acabou ficando conhecido pelos contos de fadas, mas a sua obra é muito peculiar, muitas outras publicações, né, e ele tem um estilo muito marcado pelos hibridismos. Você vai estudar o Andersen, você percebe que o hibridismo faz parte. Ele trabalha com os preceitos cristãos da sua formação, a questão da religiosidade, muito ali, alinhados a uma cultura, digamos, pagã, né? É um termo também interessante da gente pensar, mas uma cultura popular e pagã. Então, nós temos aí um verdadeiro amálgama, né? Nesse sentido, dessa cultura popular nórdica, alinhado à mitologia, né? Com as raízes mitológicas importantes, e essa questão do imaginário cristão, bastante importante na obra também. Segundo a professora Nelly Novaes Coelho, ela diz, né, que a obra do Andersen está embebida num uso humanístico que energiza sua criação novelesca. Então, o próprio maravilhoso, pensa, poxa, contos de fadas, eu não vou entrar muito nessa discussão sobre os contos de fadas, que é algo que daria para horas de discussão, e temos aqui alguns minutos, mas pensamos sempre que a questão do maravilhoso fortemente presente. E o Andersen, ele tem uma questão do cotidiano, do realismo muito presente nas suas obras. E é desse realismo cotidiano que o maravilhoso muitas vezes aparece, né? Isso é importante também da gente dizer, tá? Então, para iniciar aqui, deixa eu ver, não é isso, é isso. Deixa eu ver se vai funcionar. Olha lá, o nome da apresentação, tá bom? Aqui tem o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, né? Bom, então vamos lá. Inicio aqui com algumas considerações, né? Principalmente sobre o termo maravilhoso. Sabemos a questão do mirabilia, né? Que vem aí do latim, o maravilhoso é aquilo que é a maravilha, admirável, surpreendente, né? E curiosamente também a mesma raiz de milagre, miraculo, né? Eu achei interessante porque em várias definições ou explorações sobre o termo maravilhoso, o milagre aparece, como nessa da professora Nelly, que eu fiz o grifo, né? No início dos tempos, o maravilhoso foi a fonte misteriosa e privilegiada de onde nasceu a literatura,
Desse maravilhoso nasceram personagens que possuem poderes sobrenaturais. Deslocam-se contrariando as leis da gravidade, sofrem metamorfoses contínuas, defrontam-se com forças do bem e do mal, personificadas. Sofrem profecias que se cumprem, são beneficiadas com milagres. E aqui eu coloquei a cada slide, eu vou colocando as referências, depois elas estão no final, mas aqui abaixo, né, só para a gente saber de onde eu tirei. Né? Então, a professora Nelly traz esta reflexão sobre o maravilhoso. O Carpentier diz o seguinte: o maravilhoso começa a ser de maneira inequívoca quando surge de uma inesperada alteração da realidade, um milagre, de uma iluminação não habitual ou particularmente favorecedora das desconhecidas riquezas da realidade. Então temos aí dois pontuamentos, duas pontuações aí sobre o maravilhoso que trazem essa questão do milagre, pensando em Andersen, que a questão da religiosidade, né, de vertente cristã é muito forte. Isso nos chama bastante atenção. O maravilhoso, os contos de fadas. Então, também é sabido, né, essas relações, isso é muito discutido, que os estudiosos do maravilhoso, obviamente, vão estudar os contos de fadas. Né? E o Todorov diz o seguinte, esses grifos todos são meus, né? O Todorov ele chama gênero maravilhoso, mas nós vamos encontrar também o maravilhoso como um modo narrativo, uma categoria, assim como acontece também com a fantasia e outras vertentes aí do insólito, né? Que podem, por alguns estudiosos, chamam de gênero, outros consideram como categoria ou modos narrativos. Então, o que Todorov diz, esse aqui é um trecho também conhecido, né? Costuma-se relacionar o gênero maravilhoso com o conto de fadas. Em realidade, o conto de fadas não é mais que uma das variedades do maravilhoso. E os acontecimentos sobrenaturais não provocam nele surpresa alguma. Então, mais uma vez, aí o sobrenatural aparece, né? Nem o sonho que dura 100 anos, nem o lobo que fala, nem os dons mágicos das fadas, para não citar mais que alguns elementos dos contos de terror. O que distingue o conto de fadas é uma certa escritura, são o status e não o status do sobrenatural. Então, contrariando um pouquinho ali, né? Pensando que o sobrenatural está fortemente, né? Então, tudo que é sobrenatural é maravilhoso, né? Ele questiona isso e coloca aquilo que a gente já sabe, né? Até diferenciando o maravilhoso do fantástico, que no maravilhoso tudo é aceito plenamente, no fantástico há um incômodo, né, tanto do narrador quanto do escritor. Né? Então, são algumas coisas ali, e ali usa o termo gênero. Quando ele fala aqui do terror, né, acaba limitando um pouco, né, porque se a gente pensa no Andersen, vai muito além. O Andersen ele tem as suas próprias produções, a questão da autoria muito forte. Né? Aí fica a discussão para um outro momento. Que aí falar de Andersen tem muita coisa, né? E vamos agora entrar na fantasia e tentar entender como é que a fantasia e os contos se relacionam, né? Segundo Friedrich Rocha e Zilberman, num livro recém-lançado, que são os aspectos do romance de fantasia, motivos míticos e maravilhosos na literatura, publicação de 2022, lá na introdução eles dizem: o romance de fantasia é certamente neto da mitologia, pois traz em seu bojo os conteúdos imagéticos e estruturas narrativas que reverberam nos mitos da maioria dos povos espalhados pelo orbe terreno. Contudo, o movimento de compilação deste conteúdo mítico, folclórico e popular passou antes por outro gênero também muito importante para aqueles que se interessam pelos estudos do maravilhoso, o conto de fadas, só que pontuando que o conto de fadas ele não tem as suas raízes somente no popular, ele tem uma raiz literária bastante importante, né? São diferentes facetas dos contos de fadas. Então, aqui também para a nossa reflexão, o que se diz ali. E aqui, agora chegamos aqui ao nosso amigo presente, que vergonha, ele está aqui presenciando uma citação do nosso Bruno Matangrano, né? Um artigo que ele cita, inclusive, a Miriane Marx. É um apunte, né? Então, a fantasia e os contos. Propõe-se, portanto, a definição de um gênero fantasia, que ela também usa o termo gênero, né? Apresentado com o maravilhoso. E, consequentemente, com os contos de fadas, né? Aparentado. Então, essa relação, né, ali um chama de neto, aqui são os parentes, né, então esse parentesco entre essas formas, esses modos narrativos, os gêneros, como quer que seja. Aparentado com o maravilhoso e consequentemente com os contos de fadas, mais distinto deles, podendo-se aliás dizer que a fantasia é simultaneamente a exacerbação e a contraparte do maravilhoso. Gostei desse termo que ela usa, grifei.
Exacerbação no sentido de que o maravilhoso é levado a outro nível com a construção de um mundo coerente, diverso do mundo primário, ou seja, do mundo no qual as leis desse não explicam todos os fenômenos e no qual podemos encontrar seres e acontecimentos aqui impossíveis. Bem, dito isso, a partir de algumas considerações aqui sobre a fantasia, sobre os contos de fadas e sobre o maravilhoso, e tem só mais uma, então aqui o Bruno de novo, né, no livro que ele tem juntamente com o Tavares, essa definição da fantasia se define, né, e aí coloca como modo narrativo, categoria, né, Bruno? Depois você me corrige, não me corrige na frente dos outros, mas eu achei isso, né? Eles utilizam não como gênero, mas como categoria ou mesmo modos narrativos, né? E essa distinção que a gente já ouviu falar bastante, principalmente da questão do Tolkien. Eu iria colocar aqui também algumas citações referentes ao Tolkien, né, sobre as histórias de fadas, mas ia ficar muita coisa, tá bom? Não que eu esqueci do Tolkien, não. Mas a questão da fantasia se define pela existência de outra realidade, chamada para fins didáticos de mundo secundário e mundo primário, ou de partida a própria realidade. Este outro mundo tanto pode ser um local totalmente distinto, com leis físicas, químicas, geográficas diferentes, né, dos nossos, como acontece com a Terra-média, quanto o espaço alternativo dentro do mundo primário, como é o caso, né, do Harry Potter, entre outros. E o que eu gostei também, se na sequência, o Bruno coloca, né, o Bruno e o Tavares, a questão das diferentes classificações também da fantasia, porque tem aquela classificação da alta fantasia, né, mas eles colocam também a fantasia imersiva, uma forma de dividir, né, quando é passada totalmente no mundo secundário, a fantasia de portal, quando há uma inter-relação entre ambos os mundos, e a fantasia intrusiva, em que o sobrenatural se faz presente no mundo primário. Esses dois últimos, que é a fantasia de portal e a fantasia intrusiva, me chamaram bastante atenção. Eu gostaria de, junto com vocês, a gente poder verificar como isso ocorre ou não ocorre, ou se ocorre em alguns contos do Andersen. Aqui as marcas da produção andersiana, quem não conhece, eu já falei algumas coisas aqui, né? Essa questão do folclore nórdico, muito importante. Essa questão do maravilhoso pagão e o maravilhoso cristão também estão muito fortes ali. E essa descoberta do maravilhoso, né, que desponta ali do realismo. Algumas coisas eu já falei. Eu acho que muito importante também a gente pensar no cristianismo, as suas personagens que estão sempre atravessando, né, um vale de lágrimas. E os desenlaces trágicos, negativos, e faz com que a gente também pense o que seria um final feliz, né? Às vezes o que não é feliz para uns é feliz para outros, né? Então, essa questão da felicidade também é algo a se questionar. O Paulo e eu sempre discutimos isso, o Paulo que está aqui presente, né? Não me faz mentir. Então, alguns contos, aqui eu citei somente alguns, eu acho que o Andersen tem mais de 150 contos, mas alguns que a gente consegue perceber essa relação importante entre o mundo real e o mundo imaginário. Eu não ousei aqui falar em mundo primário e mundo secundário, mas poderia falar também. E aqui eu cito alguns exemplos, mas vejam as datas que interessante, Bruno, muito anteriores ao Mágico de Oz, né? Então lá o Jardim do Éden, 1838, Pequena Sereia 37, A Sombra, que tem ali um diálogo muito interessante com o fantástico, com o próprio horror, né, aparece ali. A Menina que Amassou o Pão, eu acho que tem um tanto de horror ali também, e A Rainha da Neve, né? Então são alguns contos, é lógico, tem o Elfo e a Rosa, muitos outros poderíamos citar em que isso pode ser observado, tá? Então, o Jardim do Éden, não sei se aparece ali, né? Eu acho que é esse primeiro, eu acabei pulando um pouquinho, não tá certo. Eu gostei bastante dessa ilustração do Lack, né? Ele vai, o Edmundo Lack, ele tem ilustrações belíssimas, né? O Jardim do Éden e o Jardim do Paraíso vão ter esses dois nomes. O que nós temos de interessante neste conto, né? Nós temos a questão do mito da queda, né? Pensando ali, a personagem do conto Um Príncipe, ele, muito estudioso, boa parte da narrativa se passa no mundo como o nosso, no mundo real, no mundo primário, e ele é muito inteligente, e ele não se conforma como que Adão caiu nessa questão, né, da tentação. Ele não faria isso nunca, ele não estaria nessa situação. E ele teria um desejo de infância, depois quando ele cresceu, ele percebeu que isso seria um pouco impossível, de conhecer o tal do Jardim do Paraíso, o Jardim do Éden. E se ele estivesse nesse lugar, ele seria muito feliz, e nunca ele seria como Adão. E um dia, caminhando, sem querer, ele pega e cai. Ele entra numa caverna. E aí o que eu queria repetir com vocês, né? Pensando nessa questão da fantasia de portal. Seria essa caverna um portal?
Porque ele se dirige a essa caverna, cai nessa caverna, a vida dele até então estava bem normal, digamos assim, e chegando a essa caverna ele encontra uma mulher muito estranha, uma mulher que parecia até um homem, e ela estava lá cozinhando num viado, num espeto, e ela quem é? Ela é a mãe dos ventos, ela fala, eu sou a mãe dos 4 ventos, né? Quem seria essa mulher? Até colocando ali no slide, aqui esse slide eu acabei não imprimindo, poderia ser Gaia, né? Quem seriam esses ventos? E é um desses ventos justamente que leva o rapaz, ele começa a conversar, chegam todos os ventos do norte, do sul, do leste, oeste, e ele fala dessa, né, que ele queria muito conhecer esse Jardim do Paraíso. Aí o Zéfiro, né, falou, eu conheço, olha, você lá. E levou, né, essa imagem que vocês têm aqui, é o Deus que leva, né, um dos 4 ventos que leva esse príncipe ao Jardim da Felicidade, aliás, desculpa, ao Jardim do Paraíso, do Éden, né? Felicidade é outra história. E aí, chegando, né, no paraíso, o que ele vai encontrar? Vejam esse gridismo do Anderson, como é interessante. Ele chega num lugar, que é o Jardim do Éden, o Jardim do Paraíso, e ele encontra uma fada princesa, né? Então, a mistura aí de imaginários, uma ponte de mármore com entalhes tão delicados que pareciam feitos sobre um marfim. Então, ele já encontra um mundo, digamos, secundário, quando ele adentra essa caverna, e depois, quando ele faz essa viagem aérea com o vento, ele também encontra esse mundo que é a Ilha da Bem-aventurança, e lá ficava o Jardim do Paraíso. E ela, a fada princesa linda, maravilhosa, o lugar lindo, maravilhoso, tudo muito florido, decorado, e ela fala, olha, só tem uma coisa, você não pode me beijar. Se você me beijar, você vai perder tudo que tem isso aqui. E ele, como não queria ser como Adão, ele acabou beijando a princesa e perdeu, lógico, né, contando, a gente sempre dando spoilers, contando o final da história, ele não resistiu e acabou beijando a princesa e perdeu tudo aquilo, né? E, enxugando a lágrima com os lábios, beijou-lhe os olhos, deixando a sua boca se unisse à dela. Então foi a sua perdição, e aí o final da vida desse príncipe não foi fácil. Então ele perde tudo aquilo que ele tinha. Então, pensando, né, numa narrativa que se passa de uma boa parte no mundo primário, num mundo muito real, muito parecido com o nosso, e depois adentra uma caverna que o leva para um outro lugar, onde ele vai encontrar coisas inusitadas, um mundo que não é, onde há o sobrenatural, né? De diferentes formas, ainda remetendo ao mito da queda, a questão, né, de Adão e Eva, nos faz pensar se ali a gente não tenha, né, uma conversa interessante com a fantasia, pensando na fantasia de Portal. Então fica aí uma reflexão que a gente pode aprofundar. Um outro conto que fez parte do meu estudos de doutorado, de pós-doutorado, com a professora Maria Zilda aqui presente, que analisamos, aliás, eu analisei muito e não consigo parar de analisar essa obra fascinante, que é a Rainha da Neve, de 1844, que depois tem aí uma releitura muito diferente, que é a Frozen, né, da Disney, muito diferente, mas numa questão de tempo, não vamos nos adentrar muito. O que eu considero aqui é uma história, o hibridismo já está pela questão do gênero, é um conto de fadas que lembra uma novela, né, de tantos capítulos que ele tem, são várias histórias. A primeira história se passa realmente no mundo do inferno, né, o diabo, ali tem várias traduções, tinhoso, um duende que cria um espelho com seus fragmentos e vai atingir várias pessoas. O Anderson, inclusive, escreveu essa parte num primeiro momento, depois que ele escreve as outras. A segunda história já adentra num mundo bastante real, né? Crianças brincando, crianças vivendo muito bem ali, até que uma é atingida por um fragmento desse espelho, que é o Kai, e a Gerda fica ali, perdida, atrás do seu amigo. Quando a Gerda vai à procura do Kai, que some com a Rainha da Neve, ela passa por todas essas aventuras, terceira história, quarta história, quinta história, sexta história, sétima história, num mundo extremamente maravilhoso, um imaginário com seres feéricos importantes ali, até que ela encontra o Kai, ela o salva com o quê? Com a sua inocência, com o seu amor, tem uma referência muito importante ao imaginário cristão, com a ajuda de anjos, e aí ela volta para o mundo primário, o mundo real, como quer que seja, né? Então a gente tem ali algumas coisas interessantes. E ela, para poder adentrar nesse mundo, ela entra num rio. Seria o rio um portal? Eis a pergunta.
A Gerda acredita que o Kai esteja vivo, então ela resolve, pega os seus sapatos, novos sapatos vermelhos, que aparecem em várias narrativas, é importante, né? Inclusive no Oz, né? Os sapatinhos vermelhos também. Ela não leva os seus sapatos, ela oferece, né? É uma oferenda ali ao rio, e o bote a leva, né? O bote chega, ela sobe nesse bote e entra nesse rio, e a partir desse momento ela vai encontrar muitos personagens importantes ali de um mundo secundário, um mundo cheio de maravilhas, em busca, nem todos com prazer muito positivos, né? Ela sofre em alguns momentos ali, mas ela vai adentrar nesse mundo até poder encontrar o seu amigo Kai. É bastante interessante pensar nisso, e essa oferenda que ela faz com os sapatos, a maneira que ela entra nesse mundo e dali, e ela volta, né? Ela e o Kai conseguem depois voltar para o seu mundo real e cotidiano, né? Então é bastante interessante a gente pensar. Aqui, só para vocês terem, adoro essas ilustrações que são do Władysław Jerko, inclusive do primeiro que tinha lido no 2000. Então lá ela vai encontrar, a primeira que ela encontra é uma mulher hábil na magia, que nos lembra, nos remete muito à mitologia, né? Seria ela ali uma dessas deusas naturais, da Sif, né? Tem referências importantes, e ela é uma mulher capaz de fazer feitiços, ela enfeitiça essa menina, né? Com um pente, lhe oferece frutas, e ela esquece até do Kai, esquece o que estava fazendo. Até que aparecem várias flores falantes, né? Indicam ali alguns caminhos importantes. E segue nossa querida Gerda por aventuras maravilhosas, interessantíssimas, né? Nesse mundo. E como é que ela adentra nesse mundo? A partir do momento que ela joga os seus sapatos na água e o bote vem e a leva por esse rio importante também, né? Bem, e para terminar, não sei o meu tempo como é que tá, eu acho que 4 minutos. Acabei correndo bastante. Essa narrativa muito interessante, que é a menina que amassou o pão, que é de 1859. Nessa narrativa, né, é uma menina muito mal criada, adoro essa ilustração, eu achei maravilhosa, ela com seres, né, que a cercam. Todos aqueles os ilustradores que trabalham com esse conto, eles vão para a questão do horror, né, eles gostam dela, porque ela estava levando um pão para a mãe, e ela pisa nesse pão para atravessar um pântano, brejo, né, tem várias traduções diferenciadas, e ela cai numa poça profunda. E dali ela vai viver realmente no inferno, né? Ela vai... E as descrições do Andersen são maravilhosas, porque esse pântano, esse brejo é como se fosse uma cervejaria, o barulho que se faz lá. Olha essa ilustração, que é extremamente interessante. E aí eu pergunto, a fossa do brejo seria um portal? E essa imagem interessantíssima, né? Do IMAB 2017, obrigado Paulo que achou essa imagem para mim. Como ela cai no pão, né? Ela pisa no pão para poder não sujar os seus sapatos, né? E aí vocês têm aquele mundo embaixo, olha que mundo interessante, uma mulher dessa cervejaria, tem ali o diabo aparece depois e todas aquelas... E ela fica um tempo ali, né? Ela jogou o pão no meio da poça, preparou-se para pisar sobre ele, era uma poça profunda, e a Inger, que é essa personagem, desapareceu. E aí ela vai para esse mundo horrível. E o Andersen diz, né, perdoe a comparação, mas um esgoto é mais iluminado e arejado do que a cervejaria da bruxa. A caatinga que sai dos barris é tão terrível que a pessoa até desmaia. O chão está coalhado de sapos e serpentes viscosas. Haja estômago para suportar. E aí dali ela vai para um outro lugar, e onde ela vai encontrar aranhas enormes, gorduchas, e ela fica ali com os pés, condenada à eternidade, com os pés fincados ali naquele pão, como se fosse uma estátua. E depois, né, ela vira um passarinho, tem toda a continuidade da história, e se vai, mas ainda sofre bastante nessa questão. Então, a pergunta, seria essa poça um portal? Seriam esses mundos imaginários criados por Andersen? Tem, lógico, né, um vai e vem no Rainha da Neve, mas esse está muito forte. Teríamos ali uma sementinha da fantasia, né? As relações entre o maravilhoso e a fantasia, os contos de fadas já são elencados por várias pessoas. Mas, pelo que podemos ver aqui, o Andersen já traz alguns aspectos importantes e o portal aparece de formas, às vezes, até metafóricas. É a caverna, é o rio, é a poça do pântano, né? E essa ilustração maravilhosa para a gente terminar aqui, da Kate Eckley, ela transforma, né, faz essa representação em quadrinhos, né, dessa história maravilhosa, depois vocês entrem e procurem, né, e essa imagem muito interessante, como ela faz a menina ir afundando, né,
e depois nas outras imagens até chifrinhos ela recebe, como ela vai nesse pântano, né? Que é onde ela vai viver praticamente os restos dos seus dias, né? Até chegar muitos anos para a sua redenção, né? É muito interessante. Então, como essa passagem de um mundo para o outro, né? E aqui, essa ilustração do Arthur Sink, de 1945, onde ele compõe vários personagens de Andersen, né? E a gente pensa, nossa, quanta coisa insólita tem nessa imagem, que daria, sim, um estudo maravilhoso, né? Um estudo estupendo nesse sentido, com tantos hibridismos, com tantas aproximações, diferentes modos narrativos, na sua fantasia, inclusive, o horror, né, Oscar, que é especialista aí. E terminamos, então, aqui a nossa apresentação. Quero agradecer, professora Lídia, pela apresentação, também pela atenção ao tempo. Mas foi maravilhoso ouvi-la. Como reitero, né, a gente vai deixar depois aqui dessas exposições um tempo para a gente ter um debate, inclusive para quem quiser fazer perguntas à professora Maria Zilda. Então agora eu passo a palavra, as luzes vão se abaixar um pouco, o ambiente vai ficar mais sinistro, e eu passo a palavra ao Paulo César Ribeiro Filho, explico o porquê, ele vai fazer uma apresentação intitulada Contos de Fadas e Horror, o motivo da mão decepada na literatura francesa. Paulo César Ribeiro Filho é doutor em letras pelo programa de pós-graduação em estudos comparados de literatura e de língua portuguesa na Universidade de São Paulo. É tradutor, mantém um canal do YouTube Teoria das Fadas e é membro do grupo de pesquisa Produções Culturais e Literárias para Crianças e Jovens. Por favor, professor Paulo, a palavra é sua. Olha, essa ali já estava com medo porque ela estava de frente para o Bruno, eu estou do lado do cara. Então, medo. A gente cita a pessoa e a pessoa senta perto da gente. Se eu tivesse pensado bem, eu teria ficado naquela lugar. Mas tudo bem. Só para não esquecer, a coisa dos sapatinhos da menina que pisou no pão, da Rainha da Neve, a Dorothy, para sair de Oz, ela também tem que deixar os sapatos no deserto, né? É super interessante também essa correlação. Também vermelhos, né? Prateados. Prateados. O filme fez vermelho por causa do Technicolor. Por causa do Technicolor. Bom, é todo do seu lado, Oscar. Você olha, vocês vejam a reação dele a partir das suas perguntas. Bom, preparei o texto. Vou começar falando da Madame Donois, que foi o objeto de estudos no doutorado. Ela é comumente referenciada como a autora do primeiro conto de fadas literário de que se tem notícia, A Ilha da Felicidade, que conversa diretamente com a história que a Lígia falou do Andersen, do Jardim do Paraíso, de 1690. Ela é responsável pela atribuição do título Conto de Fadas a um determinado tipo de narrativa de natureza fantasista que esteve em voga na França no século XVII. Contudo, apesar da proeminência da Madame Donois em seu século, foram as histórias de Perrault, Grimm e Andersen que entraram para o cânone da literatura infantil universal enquanto representantes exemplares do que seria um conto de fadas. As ficções da Terra das Fadas, Fairyland Fictions, esse é um termo da Ruth Gottheimer, de Madame Donois, podem ser literalmente descritas como contos sobre fadas, tematicamente e estruturalmente bastante diferentes dos de Perrault, Grimm e Andersen. Nesse sentido, a fim de ordenar, né, e não polemizar a terminologia empregada em referência às especificidades do gênero, ou seja, popular, tradicional, folclórico, né, esses adjetivos, na verdade, não são nada pacíficos a depender do contexto em que você os emprega, a gente optou por uma proposição diferente, né, que fosse alternativa tanto a esses juízos de valor quanto a esses pormenores teóricos, mas que abrangesse de algum modo, né, essas distinções formais, estruturais e temáticas existentes entre os contos de Madame Donois em relação ao cânone de autoria masculina. Então, a gente sugeriu, né, baseado nessa noção de contos sobre fadas, os termos contos de fadas stricto sensu e contos de fadas lato sensu. O que seria o conto de fadas stricto sensu? São os 24 contos de fadas de Madame Donois, ou seja, contos sobre fadas. Todos os contos de Madame Donois têm fadas. E são histórias
em que essas intrigas do mundo férico acabam influenciando o mundo dos homens, né? No primeiro grupo, né, são esses contos da Madame de Noailles e os demais contos de magia que tenham fadas nas suas tramas principais. Já nesse segundo grupo, a gente tem os ditos contos maravilhosos, que a gente chama de contos de fadas, mas que tem ou não fadas. Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, não tem fada nenhuma, mas a gente chama de conto de fadas. Isso foi um problema de pesquisa, né? Será que o que a Madame de Noailles batizou como conto de fadas é o que a gente entende hoje como conto de fadas? Bom, dito isso, voltemos à noção de Fairyland Fictions, da Ruth Bottiheim, professora da Universidade de Nova York em Stony Brook. Ela se refere a essas narrativas da Madame de Noailles, que, ao contrário de Perrault, a autora Marie Catherine, ela, abro aspas, né, ela repetidamente fazia menção à fricção existente entre sua magia ficcional e a realidade cotidiana. O conto de fadas, em seu sentido amplo, foi objeto de estudos de pesquisadores muito importantes para a gente, como Max Liff, o André Jolis, Todorov. Mas é de se esperar, porém, que os contos literários da Madame de Noailles e de outras autoras francesas dos séculos 17 e 18 não se adequem a todos os pressupostos de suas teorias. Por que isso acontece, né? Para alguns leitores, inclusive, né, que tem como referências o Perrault, o Grimm e o Andersen com menos intensidade, os contos de fadas de autoria feminina podem simplesmente não parecer contos de fadas, justamente por diferirem do que foi estabelecido como característico do gênero lato sensu. O Max Liff, primeiro que eu vou citar aqui, no livro dele, O Conto Folclórico Europeu, European Folktale, ele divide, né, esse livro com tópicos bem autoexplicativos. O que seria esse conto de fadas para o Max? Unidimensional, falta de profundidade, estilo abstrato, isolamento, interconexão universal e sublimação. E o que ele diz sobre isso? Abro aspas. Em 1697, ele, Charles Perrault, publicou 8 contos de fadas que, em contraste com os inúmeros contos sobre fadas livremente embelezados que estavam em moda naquele tempo, fornecem clara evidência de sua origem entre o povo comum. Fecho aspas. Evidencia-se, portanto, que é em referência ao gênero de Perrault que Max faz suas apreciações. Já o André Jolis, no Forma Simples, que é bastante conhecido por todos nós, ele emprega o termo o gênero de Grimm para designar o seu corpus de pesquisa, ou seja, também não se tratam dos contos literários de autoria feminina. Já o Todorov, outro importante teórico, né, dá algumas pistas dessa acepção geral do que seria um conto de fadas, mesma citação que ele já colocou ali. Relaciona-se geralmente o gênero maravilhoso ao conto de fadas. De fato, o conto de fadas não é senão uma das variedades do maravilhoso, e os acontecimentos sobrenaturais aí não provocam qualquer surpresa. Nem o sono de 100 anos, nem o lobo que fala, nem os dons mágicos das fadas. Bom, fecho aspas. Ao estabelecer que no conto de fadas o maravilhoso e o sobrenatural não causam espanto, Todorov atribui características dos contos de Perrault, ou seja, Sono de 100 anos, Bela Adormecida, o lobo que fala, Chapeuzinho, e os dons mágicos, o conto As Fadas. Ele atribui essas características ao gênero como um todo. Pode-se dizer que as considerações do Todorov remetem ao que a gente chama de conto de fadas lato sensu, mas não necessariamente ao conto de fadas estrito sensu. O que acontece? Na dimensão desses contos literários da Madame de Noailles, os eventos miraculosos não são naturalizados. Aí é uma primeira fratura com a teoria tradicional. Os elementos maravilhosos e sobrenaturais presentes em suas histórias tendem a causar espanto e surpresa nos personagens. A necessidade de explicação para determinados eventos viabilizados pela magia feérica demonstra que o mundo primário dos príncipes e princesas encontra-se desencantado, ou seja, é o mundo natural. É a França do Luís XIV. A magia que circunda seus arredores advém de fontes externas, que, quando encontradas, causam admiração. Seja pelo medo que o sobrenatural provoca nos personagens, ou pelas sentenças explicativas que a autora insere após a menção a alguma ocorrência maravilhosa, os contos de fadas de Madame de Noailles tendem à justificação do maravilhoso. Alguns exemplos. No Príncipe Duende, tem um trecho bastante interessante que diz assim: o jovem príncipe, que até então não tivera nenhum contato com as fadas, ficou tão surpreso que permaneceu em mudez por um longo tempo. Em Bibelot, mais uma passagem interessante. Abre aspas. Se não fosse por experiência própria, ela jamais acreditaria que uma aventura como aquela fosse possível.
Porém, mesmo as coisas mais extraordinárias acabam se tornando familiares para algumas pessoas. Fecha aspas. E por fim, Fortunata tem um excerto muito engraçado. A princesa, trêmula e surpresa por ter ouvido falar um repolho, uma galinha e um cravo, também por ter visto um exército de ratos, ficou pálida e desmaiou. É a partir dessa característica peculiar da poética de Madame Donois, a propensão ao deslumbre, ao assombro, ao maravilhamento, sendo essa uma das principais fissuras narratológicas que separam as narrativas féricas da autora sessentista dos chamados contos de fadas lato sensu, que exploraremos o modo pelo qual Marie Catherine mobilizou em um de seus contos um dos motivos mais caros à literatura francesa de horror, o da mão decepada. Trata-se do conto Ramo de Ouro, publicado no segundo tomo da obra Contos de Fadas, de 1697. Conhecemos essa história, a história do príncipe Torcicolo e da princesa Bagaço. Deixa eu explicar. Ela, a princesa, ela é amputada. Ela anda dentro de uma tigela. Não tinha ainda cadeira de rodas, né? Ela vai se arrastando com a ajuda de duas muletinhas no chão. E o Torcicolo também tem vários problemas físicos e ele é bem... Enfim, tem deformidades físicas. Porém, diz a Madame Donois, esses dois têm uma inteligência, doçura e magnificência ímpares. A beleza, a feiura não corresponde ao... Né? É comum também nos contos de fadas que a aparência tem a ver com a personalidade. Nesse caso, não. Né? As pessoas feias não são as más. Pelo contrário. Avessos ao matrimônio que lhes é imposto por conta de suas coincidentes fealdades, ambos acabam sofrendo duras reprimendas de seus progenitores. Estes mais interessados nos benefícios econômicos decorrentes da união de suas respectivas coroas. Preso em uma torre pelo próprio pai por recusar-se a se casar com a princesa Bagaço, Torcicolo encontra uma parede falsa em uma das galerias do local, atrás da qual descobre um armário secreto, onde depara-se com o objeto mágico em questão. Abro aspas para um trecho bem grande do conto. Por fim, encontrou uma pequena chave, feita de uma única esmeralda, com a qual abriu um postigo de ouro que estava escondido atrás de uma das gavetas. Ele ficou deslumbrado ao deparar-se com um carbúnculo brilhante no formato de uma grande caixa. Prontamente tratou de tirá-la de dentro do postigo. Porém, qual não foi sua surpresa ao encontrá-la toda cheia de sangue, contendo a mão decepada de um homem. Essa mão, por sua vez, estava agarrada a um medalhão, contendo o retrato de uma rainha. Ao ver aquilo, Torcicolo estremeceu. Seus cabelos se eriçaram e mal conseguiu manter-se de pé com suas pernas trôpegas. Sentou-se no chão, ainda segurando a caixa, mas afastando os olhos daquele objeto tão funesto. Ansiava por colocá-la de volta de onde a retirara, mas chegou à conclusão de que tudo o que havia acontecido até então fazia parte de algum grande mistério a ser descoberto. Torcicolo não temia menos o seu futuro quanto já temia o presente. Censurando-se por demonstrar uma timidez indigna às grandes almas, esforçou-se e passou a encarar aquela mão decepada, dizendo-lhe: ó mão infeliz, acaso não podeis com alguns sinais instruir-me a respeito da vossa triste ventura? Se eu tiver em condição de vos servir, certificai-vos de que vos demonstrarei toda a generosidade que há em meu coração. A essas palavras, a mão pareceu agitar-se, e mexendo seus dedos, fez alguns sinais. Torcicolo entendeu muito bem seu discurso, tal como se uma boca inteligente estivesse conversando com ele. Serás capaz de tudo em nome daquele de quem fui separado, disse a mão. Fecho aspas. Em seguida, a misteriosa mão dá algumas instruções ao príncipe e pede para ser guardado de volta na caixa. Posteriormente, clausurada naquela mesma torre, é a vez da princesa Bagaço encontrada. Eis a cena. Abre aspas. Por fim, ela encontrou o postigo de ouro, a caixa de carbúnculo e a mão que lhe dava em sangue. Ela estremeceu e tentou jogá-la fora, mas não estava em seu poder livrar-se dela. Uma força secreta a impedia de fazê-lo. Ai de mim, o que farei? Disse ela tristemente. Prefiro morrer a passar mais tempo com essa mão decepada. Naquele momento, ela escutou uma voz doce e agradável que lhe disse: tomai coragem, princesa. Vossa felicidade depende dessa aventura. O que deverei fazer? Ela respondeu, tremendo. Deveis levar essa mão para o vosso quarto e escondê-la debaixo da cabeceira da cama. Respondeu a voz. Por mais assustada que a princesa estivesse, havia algo de tão persuasivo naquela voz que não hesitou em obedecê-la. Ela passou 3 dias sem ver ninguém, mas não ousou abrir a bela caixa de carbúnculo, porque a mão decepada causava-lhe um grande pavor. Fecha aspas. Bom, em
comparação com outros episódios famosos dos contos de fadas Lato Sensu, é possível notar em ambas as cenas um refinamento no que diz respeito ao modo com o qual o elemento medonho é trabalhado por Madame do Noir. Em Barba Azul e o Pequeno Polegar, de Charles Perrault, contemporâneo dela, narrativas comumente citadas como terrificantes, né, pelos leitores dos contos de fadas, o horror é utilizado como elemento composicional pontual, ou seja, a descrição da câmara de mulheres mortas e a degolação dos ogrinhos não são passagens relacionadas a uma atmosfera misteriosa ou a uma trama enigmática que se prolongará em suas respectivas narrativas. A punição exemplar pela quebra de uma interdição é o que justifica o terror em Barba Azul. Ao abrir a porta do cômodo proibido, a protagonista depara-se com uma cena deveras funesta. O leitor, por sua vez, é prontamente informado de que as mulheres mortas e penduradas são as ex-esposas do Barba Azul. Enfim, o crime em questão pode ser até classificado legalmente como choricídio. Não há enigma a ser resolvido a posteriori. Já em Pequeno Polegar, o assassinato da prole do ogro, que é o dono da bota de 7 léguas, ela é acidental, provocada pelo astuto protagonista Mirim. Ainda que a descrição da degolação cause espanto nos leitores mais impressionáveis, o horror também limita-se à sanguinolência da cena. Oscar Nestares sinaliza que uma boa narrativa de horror vai além dos arrepios que causa. No caso particular do conto Ramo de Ouro, pode-se observar uma certa zona intersticial no que diz respeito aos aparentes limites do gênero, né? Esses limites impostos entre o que a gente considera típico do maravilhoso feérico e o que a gente considera típico da literatura de horror. Torcicolo, ele estremeceu, seus cabelos se eriçaram e mal conseguiu manter-se de pé com suas pernas trôpegas. Para além disso, havia um grande mistério a ser descoberto. Somos informados também de que uma força secreta impedia a princesa Bagaço de livrar-se da mão ensanguentada. Questionamentos enigmáticos são desencadeados a partir da descoberta do item em questão. A quem pertence a mão? Como ela foi parar dentro do baú? Quem é a rainha cujo retrato a mão retém consigo? O que acontecerá com Torcicolo e Bagaço a seguir? Que força secreta era essa? Em suma, o conto encontra-se narratologicamente pilarizado no mistério que envolve a mão decepada, bem como nos seus efeitos sobre aqueles que a possuem e sobre suas origens. Cabe mencionar que as mãos invisíveis, não decepadas e nem ensanguentadas, compõem também a trama de outro conto da Madame do Noir, que é a Gata Branca. Nesse contexto, né, o elemento sobrenatural mais se assemelha àquele descrito na Bíblia. Sabe aquele episódio de Daniel, que aparece uma mão invisível na mesa do rei Belsazar e escreve na parede uma mensagem enigmática? É mais ou menos isso. Uma importante referência para a literatura francesa no que diz respeito ao horror é a chamada Mão da Glória, né? Objeto místico e ritualístico descrito no célebre grimório Pequeno Alberto, né? Petit Albert. Compilação de procedimentos necromantes atribuído a Albertus Parvius Lúcius, do século XIV, filósofo e ocultista alemão. Inúmeras edições dessa obra, né, do Pequeno Alberto, circularam na França pelos séculos XVII e XVIII. O que é a Mão da Glória? Vocês conhecem a Mão da Glória? A Mão da Glória é costumeiramente descrita como a mão decepada de um enforcado capaz de realizar prodígios a favor de seu possuidor. O membro deveria ser cuidadosamente separado do corpo do criminoso e tratado à base de determinados ingredientes, sobretudo ervas e especiarias. Uma vez desidratada, a mão poderia ser encerada, né, e até receber um pavio, para que fosse acesa tal qual uma vela. Inúmeras seriam as propriedades mágicas desse artefato, entre elas a invencibilidade e o poder de fazer adormecer todas as pessoas no mesmo ambiente em que a vela foi acesa. Na literatura contemporânea, pop, a mais célebre menção à Mão da Glória ocorre em Harry Potter e a Câmara Secreta, né, de 1998. Em uma visita a Borgin e Burkles, na loja de compra e venda de objetos de magia negra, Draco Malfoy se interessa pelo artefato. De volta às mãos misteriosas da literatura francesa, citamos a seguir 3 ocorrências datadas do século XIX, todas já traduzidas em língua portuguesa, o que facilita o acesso. Essa seleção foi oportunizada pela curadoria feita por Alcebiades Diniz Miguel e Tássio Rodrigues Capraneira para o livro A Mão Encantada e Outros Contos de Gerard Nerval, no Prelo, compêndio de narrativas e material de pesquisa sobre o tema da Mão da Glória. Nerval, um dos mais proeminentes nomes da cena literária francesa, publicou sua Mão Encantada em 1832. Ítalo Calvino selecionou o conto para compor sua seleção de contos fantásticos do século XIX. Calvino classifica o tema da mão em questão como sendo de grande fortuna e de efeito sempre garantido.
tendo como cenário a cidade de Paris do século XVII, coincidentemente ou não, a Paris de Madame Benoît, o século de ouro das fadas. Nerval apresenta ao leitor a história de Eustáquio, um comerciante de tecidos que, desafiado a realizar um duelo contra um militar, recorre à bruxaria para encantar sua mão direita. Uma vez encantada, a mão passa a agir contra a vontade de Eustáquio e lhe causa inúmeros infortúnios que acabam por levá-lo à prisão. Condenado à forca e morto, o comerciante tem sua mão decepada, a qual, uma vez livre do corpo, vai em busca do feiticeiro. Oportuna semelhança entre o ramo de ouro de Madame Benoît e a mão decepada de Nerval é o fato de ambas terem sido decepadas por espada em duelos, envolvendo o embate entre uma figura notavelmente frágil e outra detentora de grandes poderes. Publicado em 1911 em uma edição de obras póstumas, o conto A Mão do Major Miller, de Paul Verlaine, um dos maiores nomes do simbolismo francês, consta traduzido em língua portuguesa na edição de 15 de setembro de 1945 da Revista da Semana. Ilustrado por Armando Moura, o conto, aqui no Brasil intitulado A Fantástica História do Major Miller, narra a história de amizade entre o estudante Hans e o Major Miller, o possuidor de uma mão da glória. Em uma determinada ocasião em que Hans deveria passar a noite com seu adoecido amigo, a mão ganha vida e passa a assombrar o jovem estudante. Narrado em primeira pessoa por Hans, que tem seus colegas como interlocutores, a história envolvendo a descoberta de uma mão com vida própria assemelha-se à do evento do conto de Madame Benoît, no tocante à reação dos personagens diante de tal evento sobrenatural. Nesse sentido, enfatiza-se a partilha de um elemento caro à literatura de horror entre contos de gêneros bastante distintos, mas cujos vetores composicionais se entrecruzam nos limiares do insólito enquanto categoria estética. O terceiro e derradeiro exemplo literário francês de autoria de Guy de Maupassant, não é? Inclusive tem um verbete dedicado ao Guy, no dicionário digital do insólito ficcional, feito inclusive pela galera do Nós do Insólito, né? Que é de autoria do Amândio Reis. E o Amândio Reis, nesse verbete do dicionário digital do insólito ficcional, diz que o Guy de Maupassant ele é classificado como um dos mais importantes pensadores e prosadores do realismo oitocentista, mas que demonstra um especial interesse pelo gênero fantástico e pelo tema do insólito. A associação do autor, do Guy de Maupassant, ao sobrenatural é enfatizada justamente com a citação do conto A Mão Esfolada, publicado pela primeira vez em 1875. Na referida história, Pierre, um estudante de direito, amigo do narrador, apresenta aos seus parceiros uma mão dissecada, que havia adquirido em seu passeio pela Normandia, região ao noroeste da França. Mais uma vez, coincidentemente, Madame Benoît é da Normandia. A mão faz parte de um espólio de um velho bruxo e teria pertencido a um célebre facínora, assassinado em 1736. Disposto a mantê-la consigo, Pierre a pendura inicialmente na porta de sua casa. Porém, devido à reclamação do senhorio, a casa era alugada, ele guarda dentro do quarto. Na noite imediatamente posterior, o estudante é vítima de um atentado, aparentemente perpetrado pela mão misteriosa. Pierre acaba enlouquecendo, sentindo-se constantemente perseguido pela mão decepada. Em um de seus surtos, ele morre. A mão tornará a aparecer dentro do caixão em que ele for enterrado. E aqui vou terminar. Símbolo de poder associado à autoridade, ao domínio, à faculdade de apontar e ordenar, a mão é tornada em motivo literário em contextos terríficos, costumeiramente associada a eventos de sobrenatureza insólita. Ao contrário do que se vê para o gênero, do que se prevê para o gênero literário do conto de fadas, em seu sentido amplo, o horror presente no conto de Madame Benoît não possui função moralizante e nem é explicado pela quebra de um tabu. Assim como as narrativas de Nerval, Verlaine e Maupassant, o horror advindo do contato do personagem com a mão decepada, abro aspas, seria o efeito extraído de um elemento assombroso que se encontra imediatamente à nossa frente. Definição dada por Anne Radcliffe ao que entende como horror, tal como citado por Oscar Nestares no suplemento de leitura do Mundos Paralelos Horror. Sob esse viés radcliffiano, a sinistra situação que os personagens de Madame Benoît se encontram poderia ser classificada como uma legítima figuração do horror, ocorrência que desloca a narrativa feérica para essa zona fronteiriça em que estão circunscritas as mais diversas expressões literárias do insólito ficcional. Recorramos, por fim,
a algumas das elucubrações de Oscar Cesaroto, outro Oscar, importante psicanalista e semioticista brasileiro. Né? O que ele diz, né, na seção Cortes e Restos do capítulo O que era sinistro para Freud. Abro aspas. Um cadáver exemplifica como o mais familiar pode tornar-se exótico. Trata-se de um corpo humano, certamente, mas a ausência do sopro vital o converte em algo diferente. Transformado numa coisa insensível, um dejeto permanece por completo alheio à experiência dos vivos, que são perturbados pela sua presença. Segundo o autor, grande parte do temor que os defuntos nos inspiram tem a ver com um pressentimento antigo, a fantasia da volta dos mortos. Né? Nessa linha de raciocínio, pode-se compreender, portanto, por que, abre aspas de novo Cesaroto, membros separados, cabeças decepadas, mãos desprendidas dos braços, são elementos intrinsecamente sinistros, porque concretizam a quebra da unidade narcísica, desatando um terror profundo. Em síntese, pode-se afirmar que o prolífico motivo da mão decepada na literatura francesa, dos tratados ocultistas aos contos do século XIX, passando pela narrativa férica de Madame Dunois, mostra-se como uma espécie de eixo temático do qual partem diversos vetores composicionais que atravessam diferentes tempos, modos de narrar e escolas literárias, provocando deslumbramento, pânico e arrepio em personagens e leitores. Na esteira de tal recorrência, evoca-se ainda os antigos mistérios dos quais crenças populares se alimentaram, dado que a posse de uma mão decepada de um enforcado foi, de fato, um fenômeno social. Inúmeras são as pretensas mãos mágicas presentes nos acervos de museus e de colecionadores mundo afora. Nas palavras de Maria Isidro da Cunha, é possível haver algum mistério que permeia as narrativas ancestrais, a ponto de permanecerem resistentes aos tempos, apesar das fortes e constantes ebulições que sacodem a aventura humana. De Gutenberg às inteligências artificiais, essas histórias continuam sendo tecidas e reencenadas com fios de nossas percepções, de nossas paixões, tramadas com nossa própria vida. Fecho aspas. Ainda que tais fios advenham de fusos medonhos, tramados a partir de experiência que nos defrontam a contragosto com a disforia da morte, nós partilhamos, do Era uma Vez de Madame Dunois aos bizarros relatos de Nerval, Verlaine e Maupassant, de uma estesia tão estimulante quanto a do maravilhamento feérico, a do horror, que por muitas vias ultrapassa e às vezes arromba, diga-se de passagem, não somente os limites convencionados pela natureza do mundo natural, mas também inclusive as leis do sobrenatural, provocando calafrios até mesmo as fadas e a seus encantados convites. É isso. Agradecer, professor Paulo, pela fala maravilhosa. Lembrando que teremos um espaço para perguntas. E encerrando aqui essa primeira mesa de apresentações, eu passo a palavra ao professor Ricardo Iannaz, que vai fazer uma apresentação intitulada Fantástico ou Realismo Maravilhoso em Murilo Rubião. Até recapitulando um pouco a abertura da professora Mara. Uma incerteza classificatória. Só apresentando rapidamente, Ricardo Iannaz é doutor em Letras pelo Programa de Pós-Graduação de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade de Aveiro, em Portugal. É professor das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, FATECS, e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da USP. É membro e co-líder do grupo Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. Por favor, professor Ricardo, palavra é sua. Obrigado, Oscar. Bem, primeiramente eu agradeço aos organizadores, é uma satisfação estar aqui ao lado de amigos e com a Lígia ao meu lado, o Paulinho, o Oscar, a oportunidade também de rever minha amiga Maria Zilda, que eu não via desde a pandemia, pessoalmente, veja só. A Marisa, que a gente só se conhece por textos e por lives, a Renata, também pelo grupo ali do Insólito, e os demais aí que eu tive a oportunidade de rever e estou conhecendo. Peço já de antemão desculpas, porque, dado o compromisso de hoje, eu não vou conseguir ficar no período da tarde. Vou ter de acompanhar e conhecer aí as suas apresentações pelo YouTube, tá bem? Bom,
vou à leitura também do meu texto e também fico intimidado, viu, Paulinho? Porque o Oscar está aqui. Não que eu vá falar de horror, mas é que eu, de repente, né, achei que poderia ousar um pouquinho e escrevi um texto que escapa do protocolo de uma mesa como essa. Falei, eu vou tentar aqui compor uma crônica, eu que não sou cronista, não sou ficcionista, mas vou tentar, tá bem? Bom, o texto tem por título aquele que eu ofereci naquele primeiro momento. Fantástico ou realismo maravilhoso em Murilo Rubião? Uma incerteza classificatória. Aí depois que eu escrevi este texto, eu não ia mudar o título, eu só acrescentei um parênteses com minha insólita viagem, tá bem? Então vamos lá. É um texto curto. Enviei mensagem a Murilo Rubião, contando que recebi um convite do professor Bruno Anselmo Matangrana para compor uma mesa de discussão pautada no tema das fronteiras do insólito. E, evidentemente, em face de convite tão generoso, não hesitei em propor uma comunicação sobre a poética do absurdo na contística muriliana, visando a este imbróglio de escopo epistemológico atinente ao fato de as narrativas se ajustarem ao modo de construção fantástico ou se constituírem sob a verve do realismo maravilhoso. Em resposta, Rubião pediu-me que fosse apanhá-lo de carro. Quinta-feira, ontem, portanto, às 22 horas, no campus da Universidade Federal de Minas Gerais, em frente à Biblioteca Central, onde está o acervo de escritores mineiros. Acreditei que, tão logo nos encontrássemos, ele contribuiria elucidando essa questão taxonômica que reverbera polêmica em se tratando de suas intrigas. Assim fiz. Às 22, apanhei Rubião no acervo de escritores mineiros e de lá partimos para São Paulo. Convidei-o para me acompanhar à USP. Ele recusou. Quis que o deixasse na rua Barão de Guape, no bairro da Liberdade, de frente ao prédio outrora ocupado pela editora Ática. Disse-me que almoçaria com seu ex-editor, Giro Takahashi, não sem antes deixar sua mala num hotel na Rua da Glória. O tempo voou. Quando me dei conta, já estávamos dentro do carro na BR-381. Murilo mais ouvia que falava, semblante alegre, vestido como de costume, terno escuro, mas sem a gravata. Os vidros do carro se mantinham fechados e de seu corpo emanava um perfume de rosas. Pedi-lhe um conselho. Disse que me esclarecesse sobre a real classificação de suas narrativas. Foi quando ele sorriu e me disse que fosse localizar esses dados em carta de Mário de Andrade, que Mário de Andrade lhe enviara nos anos 40 e mais tarde em outra correspondência dos anos 60, cujo remetente era o crítico Antônio Cândido. Agradeci um tanto sem graça e quando me dei conta, meu passageiro parecia prestes a adormecer. Sua face denotava jovialidade. Muito cordialmente sussurrou: eu me chamo Zacarias. Fale à vontade. Estou morto, mas consigo ouvi-lo perfeitamente. Achei que se tratasse de uma brincadeira do autor pirotécnico. Reduzi a velocidade e à direita entrei em um posto de gasolina, sem necessidade de abastecer, porque o tanque do carro
não carecia de combustível. Lembro-me de ter mencionado a Murilo a minha pintura predileta de Edvard Hooker, datada de 1940. No óleo sobre tela, o frentista ocupa, sozinho e ao entardecer, o centro do retrato. Dá-se notabilidade às margens da estrada, tomadas por franjas verde e amarelas de um rebelde matagal. Mantive-me dentro do carro, enquanto o Rubião se dirigia ao banheiro do posto. Quando retornou, 3 pessoas acompanhavam-no. Uma mulher muito acima do peso, um idoso magérrimo de boné cinzento e outro senhor, um tanto sisudo, carregando uma gaiola com um coelho. A mulher, que se apresentou com o nome de Bárbara, sentou-se à frente. Os demais, no banco traseiro, e ali conversavam, ignorando a mim e a obesa. Ao longo da viagem, ensaiei esta fala, querendo acreditar que o contista e as suas personagens me ouviam. Olhei de relance o espelho retrovisor e constatei que uma cobra se movia pelo braço esquerdo de Murilo Rubião. E saltavam-lhe do bolso do paletó várias penas de um pássaro cuja espécie eu não saberia precisar. Pois bem, pus-me a discursar. Murilo, o escritor Mário de Andrade não dispunha da nomenclatura fantástico ou realismo mágico, tampouco realismo maravilhoso, para classificar em 1943 o livro que você recém-publicara. Mário escreveu exatamente isto. O mais estranho é o seu dom forte de impor o caso irreal, o mesmo dom de um Kafka. A gente não se preocupa mais, é preso pelo conto, vai lendo e aceitando o irreal como se fosse real, sem nenhuma reação mais. Quando citei o nome do escritor austro-húngaro, Rubião manifestou um riso maroto e acendeu um cigarro. Imediatamente desci os vidros do carro. Abutres saltaram e desapareceram na estrada. Quanto à carta de Antônio Cândido, disse a meus passageiros, gosto muito da expressão segundo a qual a trama muriliana nos faz sentir como se as leis do mundo estivessem normalmente refeitas. Uma naturalidade admirável, feita de supernaturalidade. Neste instante, Rubião piscou o olho direito e uma garrafa de vidro pequena e delicada, preenchida de água quase até o topo, contendo um peixe gordo e cintilante, surgiu como num passe de mágica nas mãos de Bárbara, apoiadas sobre suas pernas. Essa Bárbara, a meus olhos, parecia uma pintura de Fernando Botero. Ao perfume de rosas que errava docemente pelo carro, somaram-se notas de almíscar e patchouli. Vinha dela, a personagem que, certa feita, encomendou ao marido obsequioso um baobá. Desviei meu olhar de Bárbara e retornei minha desajeitada retórica. No fundo, Mário e Cândido enxergavam no insólito de Murilo um procedimento de criação anarquicamente híbrido. Concebiam suas histórias como matéria que tempera o fantástico agenciado por fenômenos inexplicáveis e o alegórico intrínseco ao realismo maravilhoso. De fato, se recapitularmos algumas narrativas, a título de exemplo, verificaremos essa comunhão. O conto Bárbara, ao ouvir seu nome, minha passageira pediu ao magrela atrás dela o cachimbo que esse homem do boné cinzento trazia na mão. Ele concedeu-lhe com um largo sorriso. O conto Bárbara, retomei meu raciocínio,
oferece-nos, em sua economia e ambiguidade, aquela incerteza incômoda que é própria do fantástico. Isto é, o leitor hesitado se pergunta, sabendo que o Estatuto das Ciências não lhe daria respostas, sobre a causa de o desejo insaciável da heroína estar ligada ao ganho imensurável de peso. Confesso que fui deselegante e não me senti confortável ao dizer isso ao lado de Bárbara. O mesmo tenho a aferir de Aglaia. Qual o leitor que não se indaga ante a rebelião das leis da natureza? Visto que uma mulher passa a engravidar sem a consumação do ato sexual, e como pode nascer em seguidos partos uma legião de crianças, dezenas e dezenas de bebês? Embora o leitor aceite o contrato do faz de conta, realiza o maravilhoso, há sempre uma pulga atrás de suas orelhas. Sempre a obscuridade rondante. Quis fundamentar meu ponto de vista recorrendo ao ensaio clássico de Júlio Cortázar e emendar com assertivas de Todorov, Irene Bessier e Lemar Chapin. Não o fiz, achando que as minhas proposições soariam pedantes, como se eu quisesse ostentar erudição, arvorando indiretamente títulos acadêmicos ou a função de professor. Prossegui, ridículo em minhas certezas. Saibam que o conto Lodo se estrutura à maneira do fantástico oitocentista. Galateu, o protagonista, é vítima da perseguição de um psicanalista, Dr. Pink, obstinado em desvendar os segredos pretéritos desse que se nega a deitar-se em seu divã. Até que um fenômeno estranho, ou seja, surpreendente, de latitude sobrenatural, vem à baila no conto. Galateu, embalado pela perturbação de um sono à custa de forte medicamento, constata no espelho do banheiro que seu mamilo esquerdo desaparecera. No lugar despontara uma ferida sangrenta, aberta em pétalas escarlates. São tantos os incidentes sinistros em torno dessa coisa pegajosa anunciada no peito da personagem que parece impossível ignorar o ensaio de Freud sobre o inquietante, também traduzido como infamiliar, bem como a tese de Otto Rankin a respeito do duplo, da sombra. Interrompi o que dizia, porque a falação atrás de mim comprometia meu raciocínio. E não é que, para atacar Murilo, me pus a dizer que a personagem Hebe, do Contos Comensais, é um autômato, à semelhança da boneca Olímpia de Hoffmann, em O Homem de Areia, e disse mais, que a imitação de Murilo não parava aí. O herói e espécie de bode expiatório, cujo nome dá título ao conto Botão de Rosas, é um facsímile de Joseph K. de O Processo. Por sorte, o autor de O Ex-Mágico não ouviu o que eu dizia, a tagarelar com seus parceiros de assento. Fiquei em silêncio por 1 ou 2 minutos e segui em discurso. Se eu fosse listar os contos predominantemente na linha do fantástico, jamais deixaria de fora deste inventário, o convidado, a fila, os 3 nomes de Godofredo, a noiva da Casa Azul, Flor de Vidro, Elisa. À medida que os enumerava, meus dedos sobre o volante do carro se mexiam como se eu estivesse teclando os botões de uma máquina de escrever. Demais títulos me fugiam. Eu estava cansado da viagem. A cabeça e os ombros pesavam-me. O estômago roncava. Amanhecia. O céu azul claro ofertava pontos alaranjados. Recordei-me de que, na infância, colecionava bolinhas de gude. E muitas delas refletiam essa coloração. E para não me dispersar e interromper a contagem, prossegui com este sintagma copioso.
Se eu fosse listar os contos predominantemente na linha do realismo maravilhoso, jamais deixaria de fora deste inventário o ex-mágico da Taberna Minhota, o pirotécnico Zacarias, Teleco o Coelhinho, os Dragões, o Homem do Boné Cinzento, o Bloqueio. Percebi, pelo movimento repetitivo dos meus dedos, que estava dando empate, meio a meio. Fantástico e realismo maravilhoso. Achei patética, para não dizer ridícula, a minha atitude. Fiquei em silêncio, procurando analisar com equilíbrio e justificando a mim mesmo que a escritura de Murilo Rubião não se rende a enquadramentos. Ela opera com síntese e descarrila surpresas inerentes ao território mágico. O vernáculo em linha reta, as experiências narradas em piruetas. E como Murilo, na labuta de sua fabulação, buscou exaustivamente a concisão por meio da palavra certeira, fico convencido de que o vocábulo insólito traduz como nenhum outro tão bem traduziria a natureza de sua literatura. Quando voltei à razão, havíamos chegado a São Paulo. Pediram-me que os deixasse próximos ao edifício Copan e segui até o bairro da Liberdade, a Rua Barão de Guape. Murilo continuou sentado no banco traseiro, agora cercado de bichos. Pensei em dizer tantas coisas a ele nesse momento, mas a timidez não permitiu. Queria expor coisas minhas, pessoais, dizer que, por ocasião da primeira visita no seu espólio, na UFMG, segurei seus óculos, uma armação pesada. Mexi na sua tesoura e no seu aparelho barbeador, aliás, idêntico ao de meu avô, nascido em 1911, 7 anos mais velho que ele. Que revirei caixas, pastas, fotos, li seus bilhetes, inclusive guardanapos com anotações de quem farreou com amigos no bar e restaurante Maleta. Que existem fotos reveladoras de que ele fora um jovem boa pinta. Mas não disse nada. Precisei, sim, foi dar várias voltas por ruas do bairro da Liberdade, em decorrência de a Galvão Bueno estar interditada. Dragões ocupavam o asfalto. Barracas coloridas preenchiam os 2 lados das calçadas. Identifiquei certa ratazana emergindo de um bueiro, escapulindo para uma praça. Imaginei que se tratasse de Josefina, cantora, a enigmática personagem de Kafka. De repente, Murilo estendeu-me cordialmente a mão. Havíamos chegado ao velho prédio da Ática. E então, reparei que em seu pulso havia a tatuagem de um crucifixo. Desceu do carro, mas os olhos permaneceram... desceu do carro, mas os bichos permaneceram comigo. À entrada do prédio, ele pegou o corredor lateral à esquerda. E, ao fundo, quem o esperava não era o Giro. Em vez do editor, de ascendência japonesa, encontrava-se ali um homem alto, encorpado, de cabelos grisalhos. Quem vinha recepcioná-lo era meu amigo Nicolau Gregorin.